Olá, tudo bem? Desculpa, eu trouxe você aqui porque eu não queria tomar o seu tempo, mas deixa eu te falar uma coisa bem rapidinho. Já se passou pela sua cabeça aquela pergunta: qual que é a resposta para a vida? O porquê que eu tô aqui? Quem que me criou? O que que eu tenho que fazer com a minha vida? Deixa eu te contar uma história. Na Bíblia diz que Deus ele criou o universo inteiro, ele criou as plantas, ele criou os animais, ele criou o céu, as estrelas, a água, o mar, tudo. E depois ele criou o ser humano, ou seja, eu e você. E ele criou o ser humano para ter um relacionamento com ele. Na Bíblia diz que ele andava com o homem todos os dias. Mas sabe, assim como todo relacionamento, tem aquelas coisas que a gente gosta, tem aquelas coisas que a gente não gosta e tem aquelas coisas que a gente não tolera. Não é verdade? Com você não é assim também? Você não tem aquela coisa que você gosta, aquelas coisas que você não gosta e aquelas coisas que você fala: olha, eu não tolero isso, se você fizer isso comigo, sai da minha vida. Pois bem, com Deus é assim também. Num relacionamento com Deus tem coisas que Ele gosta e tem coisas que Ele não tolera. E o pecado é uma coisa que Deus não tolera. E em um determinado ponto o homem decidiu pecar. E porque o homem decidiu pecar, o homem ele foi separado de Deus, porque Deus não tolera. Então o pecado ele nos separou do nosso relacionamento com Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Se você cometer um crime aqui no Brasil, você vai ter uma consequência, certo? Se você cometer esse mesmo crime lá nos Estados Unidos, você vai ter uma consequência diferente. E se você cometer esse mesmo crime lá na Indonésia ou no Japão, você vai ter uma outra consequência. Da mesma maneira no reino de Deus. O reino de Deus, ele também tem as suas leis. E na lei de Deus, o pecado, ele nos separa de Deus. E na Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, por causa do pecado, nós ficamos separados de Deus, como se estivéssemos mortos, e passamos a nossa eternidade sem Deus, sem possibilidade de estar em comunhão com Deus, porque o nosso pecado ele separa nós de Deus. E segundo a lei de Deus, para que esse relacionamento ele fosse restaurado, era necessário que o homem morresse, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus ele olhou por toda a terra e ele viu que nenhum de nós tinha condições de pagar pelo nosso próprio pecado, porque nenhum de nós era perfeito o suficiente, porque na Bíblia fala que todos nós pecamos. Então todos nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas Deus ele amou tanto, Deus ele ama tanto as pessoas, que ele falou assim: poxa, é necessário que as pessoas morram pelo pecado delas, então vamos fazer o seguinte: eu morro no lugar deles. Então, Deus ele mandou Cristo, seu único filho, a essa terra, que é o próprio Deus encarnado em forma humana. E ele veio à terra, ele viveu a vida que nem eu nem você nunca vivemos, uma vida perfeita, sem pecado algum. E ele se ofereceu como sacrifício pelo nosso pecado. Deixa eu te dar um outro exemplo. Imagina que você cometeu um crime e você foi preso. E para você poder sair da cadeia era necessário que houvesse uma fiança para você poder sair da cadeia. Mas a fiança é tão alta, é tão cara, que você não tem condição de pagar. Foi exatamente isso que Cristo fez. O fato de Cristo ele veio e pagou essa fiança para que eu e você pudéssemos então sair da cadeia. Mas deixa eu te contar uma outra coisa. Deus ele não nos força a nada, ele respeita tanto as nossas decisões, ele respeita tanto o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio, que ele nos dá o direito de escolher e falar: não, eu não quero essa fiança, não, eu não quero sair da cadeia, eu quero continuar condenado. Mas se eu e você quisermos sair da cadeia, a fiança está disponível, porque Cristo pagou por isso. Cristo ele veio e pagou a nossa fiança, e é de graça, porque Cristo fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos sair dessa cadeia. Então, Cristo ele veio e ele morreu como pagamento pelo meu e pelo seu pecado. E você pode escolher ser livre do pecado, e você pode escolher então passar a sua eternidade com Deus. Então você pode estar se perguntando: poxa, se eu tenho o direito de escolher se eu fico preso ou saio da cadeia, como que eu faço para aceitar essa fiança, para que eu seja livre? Pois bem, Deus diz na sua palavra que se você se achegar diante dele, reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e aceitar de que Cristo morreu na cruz como pagamento pelo seu pecado e se entregar a ele para que ele possa então conduzir a sua vida e transformar o seu coração, na Bíblia diz que quando você faz isso, você será salvo. Então aquele relacionamento
quebrado entre você e Deus, Jesus ele se torna essa ponte que liga você de volta a Deus e você então volta a ter um relacionamento com Deus e vai passar a sua eternidade com Deus no céu quando chegar o seu momento de partir. Você pode então se perguntar: poxa, como eu faço para reconhecer os meus pecados e me entregar a Jesus? Na Bíblia fala que é muito simples, basta você fazer uma simples oração. Oração nada mais é do que você falar com Deus, assim como você fala com uma pessoa. Você se achega diante de Deus e diz: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados e eu reconheço que Cristo morreu numa cruz para pagar pelo meu pecado e eu me entrego ao Senhor para o Senhor entrar na minha vida e transformar o meu coração e eu creio que eu vou morar com o Senhor no céu. Amém. E na Bíblia diz que quando você fizer isso, você será salvo. Então Jesus ele se torna aquela ponte que te liga de volta a Deus. E na Bíblia também diz que quando você faz isso, o Espírito Santo, que é a segunda pessoa da Trindade, ele passa a morar dentro de você para transformar o seu coração. Então, não deixe para amanhã. Assim mesmo que você fechar esse vídeo, faça essa oração, se entregue a Ele, confesse os seus pecados, se entregue a Jesus e deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar no seu coração, para Ele transformar o seu coração e para que você possa então caminhar com Ele todos os dias e que você também possa viver os planos que Ele tem para você todos os dias e por toda a eternidade. Deus abençoe o seu dia.